O drama começa com Jack, um jovem que acaba de voltar para casa após cumprir seu serviço no exército. Agora desempregado, Jack pertence a uma família de classe média. Seu maior sonho é se mudar para o Canadá, mas seu pai está silenciosamente guardando dinheiro em sua conta para comprar uma casa para Jack depois do casamento. Frustrado com os conselhos constantes da família para aceitar empregos sem sentido, Jack decide viver por conta própria. Ele aluga um pequeno quarto a certa distância de casa. Querendo deixá-lo bonito, ele encomenda um quadro para pendurar na parede. Mas para isso precisa de pregos. E para martelar os pregos, precisa de um martelo. Infelizmente, ele não tem um. Pouco tempo depois, Jack consegue trabalho em uma pequena loja. Certa noite, dois homens bêbados entram cambaleando. Um fica do lado de fora enquanto o outro se aproxima de Jack, pedindo um maço de cigarros. Ele joga no balcão menos dinheiro do que o necessário e, de forma arrogante, exige uma garrafa de cerveja e alguns petiscos para o amigo que está esperando lá fora. Jack o segue até fora da loja e diz calmamente: "Primeiro, me dê o dinheiro. Só então lhe darei os produtos." O bêbado se irrita, mas seu companheiro intervém: "Não ligue para o que ele diz. Venha comigo, eu pago." Depois de beber, o homem finalmente entrega o dinheiro a Jack. Em seguida, diz ao amigo que não podem fumar dentro da loja e o arrasta para fora. Quando terminam a cerveja, os dois vão embora. O dono da loja diz a Jack para ir para casa. Jack pede permissão para pegar um martelo emprestado por uma noite, para poder consertar seu quadro em casa. No caminho de volta, ele vê um dos bêbados caído inconsciente na rua. Ele chama o amigo. Seu amigo está caído atrás da loja. Mas o homem apenas dá de ombros. Deixe ele dormir. Vá para casa. Enquanto o bêbado começa a se afastar, Jack de repente o soca por trás. Furioso, o homem se vira e dá um tapa forte no rosto de Jack. Ele começa a espancá-lo violentamente, gritando: "Eu não mandei você ir embora. Por que está me seguindo?" Enquanto os golpes caem, Jack se lembra dos tempos de escola, quando outras crianças o espancavam da mesma forma cruel. Algo dentro dele se rompe. Tremendo de raiva, ele puxa o martelo da bolsa, o mesmo martelo que levava para pendurar o quadro, e atinge o rosto do bêbado. O trovão ecoa, a chuva começa a cair. O bêbado se mexe quando a água fria atinge seu corpo. Ele se levanta com dificuldade, mas esbarra na porta da loja e cai novamente. Jack fica parado, congelado, aterrorizado com o que fez. Então, uma mulher cega aparece. Ela caminha lentamente, guiada por seu cachorro, aproximando-se cada vez mais da cena. O animal a conduz em direção ao corpo. Jack fica imóvel, o coração disparado, mas a mulher não percebe o que aconteceu. Ela apenas diz ao cachorro: "Não coma nada que esteja caído na rua", e continua andando. Assim que ela vai embora, Jack pega sua bolsa e sai apressado. Em sua imaginação, ele se vê sob custódia da polícia, sua mãe desmaiando ao ver a cena, mas era apenas um sonho. Naquela noite, deitado sem conseguir dormir, ele se pergunta por que a polícia ainda não chegou. O pânico o invade. Ele se lembra de que deixou o martelo na cena do crime. Que erro terrível! De manhã, a polícia chega e começa a investigação. Entre as evidências, encontram um saco plástico carregado por um dos bêbados. Nele está impresso o nome da loja onde Jack trabalha. O detetive Danny logo chega à mesma loja. De forma casual, compra um maço de cigarros, depois sai e se senta do lado de fora. Pouco depois, dois encrenqueiros, Chantu e Bantal, se aproximam. Chantu pede um isqueiro a Danny. Ele responde friamente: "Eu não fumo." Irritado, Chantu começa a insultá-lo. Mas assim que o parceiro de Danny sai para fora, ele ordena: "Coloquem-nos no carro." Esses dois precisam aprender uma lição. Na delegacia, o oficial Park, um policial bondoso e honesto, tenta aconselhar os rapazes, explicando que nunca devem desrespeitar estranhos novamente. Enquanto isso, Danny analisa as imagens das câmeras de segurança da loja. Seu colega comenta: "Dois corpos foram encontrados. Parece que lutaram entre si até a morte." Ainda desconfiado, Danny volta ao mercado. Ele pergunta ao dono da loja se o rapaz visto nas imagens, o mesmo que trabalha ali, havia vendido algo às vítimas antes de morrerem. Nesse momento, Jack chega. Danny o leva para fora e o faz sentar. Jack pergunta nervoso: "Vamos conversar aqui?" Danny sorri de lado. "Por quê? Prefere ir para a delegacia. Diga-me, o homem que levantou o punho contra você ontem, o que o insultou, foi por isso que você o matou?" Jack fica paralisado de medo. Danny ri levemente. "Relaxe, estou brincando. Só me diga, aqueles dois ficaram aqui por 2 horas. Sobre o que estavam falando?" Jack gagueja. Estavam falando sobre suas famílias, sobre o que sofrem todos os dias.
O medo dele cresce. Ele estava prestes a confessar tudo quando o colega de Danny chega apressado. Boas notícias, senhor. O relatório forense chegou. Os 2 homens morreram lutando um contra o outro. Temos até uma testemunha que viu os 2 segurando tijolos e se golpeando. Na delegacia, a esposa de um dos bêbados é chamada e, chorando, diz: meu marido estava sempre bêbado, mas o amigo dele cuidava de mim e do meu filho. Eu estava prestes a me divorciar do meu marido. Depois disso, Danny sai e diz à equipe: ainda não acredito que eles se mataram. Não havia vestígios de sangue naqueles tijolos. Aquela noite, o amigo de Jack, Jung, o visita. Por que você não atende minhas ligações? Pergunta. Jack mente. Meu telefone deve estar quebrado. Jung se inclina e diz: hoje, quando saí da faculdade, um policial me interrogou sobre você. Pelo jeito que ele perguntou, parecia suspeitar que você estivesse envolvido no assassinato. Dias se passam. Então, o oficial Park corre até Danny, ofegante. Senhor, descobrimos algo. Um dos homens encontrados naquele dia vivia com identidade falsa. O relatório de DNA acabou de chegar. Ele era um assassino em série desaparecido desde 2009. O nome dele era Yo Boy. Quando Jack vê essa notícia na televisão, fica chocado. Se não tivesse se defendido com o martelo naquela noite, Yo Boy poderia tê-lo matado. Como dizem, o karma sempre retorna. Naquela noite, o assassino foi punido por seus próprios pecados. Na cena final, vemos a mesma mulher cega daquela noite brincando inocentemente com seu cachorro. E dentro da casa dela, o martelo que Jack usou para matar o assassino está ali. Como foi parar lá? Esse é o mistério que o 2º episódio começa a revelar. Vemos o cachorro da mulher cega correndo atrás de Jack. De repente, Jack recupera a consciência dentro de seu quarto, com sangue espalhado pelo corpo. Como tudo isso aconteceu? É o que estamos prestes a descobrir mais tarde. Jack visita sua mãe, que o leva à igreja. Lá dentro ela sussurra: você sabe, não sabe? Alguém foi assassinado onde você trabalha. Mas seja o que for que tenha acontecido, foi para o bem. Homens como ele merecem esse tipo de punição. A vara de Deus não faz barulho, mas sempre atinge. Depois da igreja, Jack vai comprar um celular novo, pois o antigo havia sido quebrado durante aquela luta terrível. Em seguida, ele volta à loja e retoma o trabalho. Logo depois, a mesma mulher que fingia ser cega entra e pede um maço de cigarros. Quando Jack vê seu rosto, fica paralisado de choque. A mulher sorri de lado, pela sua expressão. Parece que você me reconhece. Você deve ter pensado que eu era cega, mas não sou. Naquela noite, eu vi o sangue, não disse nada e fui embora. Mas agora você vai ter que pagar. Se não tiver seu martelo, deixe 2 milhões. Em pânico, Jack corre até a loja de celulares, desesperado para devolver o aparelho e recuperar o dinheiro. Mas o vendedor recusa, o telefone não pode ser devolvido. Pague as parcelas primeiro, depois poderá vendê-lo no mercado de segunda mão. Derrotado, Jack verifica o saldo da conta, apenas $1,92.371. Ele vai até o chefe pedir um adiantamento. O chefe responde friamente: tenho regras. Uma delas é nunca emprestar dinheiro a ninguém. Porém, com um pouco de pena, acaba depositando algum valor na conta de Jack. Ainda desesperado, Jack vai escondido à casa da mãe e pega o caderno e o talão de cheques onde o pai vinha economizando dinheiro para ele. Corre ao banco e saca todo o valor. Mais tarde, enquanto Jack está trabalhando, o chefe chega e pergunta: por que vocês estão andando lá fora? Jack desconversa: nada, senhor. Mas o chefe acrescenta: tem uma garota estranha lá fora usando óculos escuros. Achei que estava me encarando. Alarmado, Jack sai correndo. Procura, mas não encontra ninguém. Apenas um maço de cigarros vazio sobre uma mesa. Nele, há um endereço escrito, pedindo que ele vá ao local no dia seguinte ao meio-dia. No dia seguinte, Jack vai ao endereço. A mulher o recebe trazendo café em um copo descartável. Com um olhar penetrante, pergunta: você matou o outro homem também? Jack gagueja: não, não fui eu. Ele lhe entrega o dinheiro. Mas ela apenas: de agora em diante, quero 2 milhões todo mês. Você matou um homem. Achou mesmo que escaparia tão facilmente? Então ela revela o martelo, cuidadosamente envolto em plástico, para que as impressões digitais não desapareçam. Enquanto continuar me pagando, esse segredo estará seguro. Meu cachorro tem o hábito de pegar coisas da rua. Naquela noite, ele trouxe seu martelo para mim. O próprio destino nos uniu. Jack entra em desespero. 2 milhões por mês é impossível. De repente, tomado pelo desespero, ele arranca o martelo da mão dela. Eu te dei dinheiro. Isso significa que estou levando isto. A mulher grita atrás dele, com a voz venenosa. Se essa verdade for revelada na sua casa, sua mãe morrerá de vergonha. O casamento da sua irmã será arruinado. Sua mãe será humilhada na igreja.
Mesmo que prove que agiu em legítima defesa, ainda enfrentará pelo menos 15 anos de prisão. Estou te salvando ficando em silêncio. Agora me diga, quer minha ajuda ou não? Jack percebe a verdade. Ela nunca vai parar. Vai mantê-lo como um fantoche, exigindo cada vez mais, controlando sua vida. Ele não suporta isso. Então, com as mãos tremendo, mas cheio de raiva, atinge-a com o mesmo martelo que ela usou para chantageá-lo, golpe após golpe, até que ela fica imóvel. Ele rapidamente pega o dinheiro, leva o martelo e foge, mas no pânico, deixa um rastro de sangue para trás. O cachorro da mulher corre até ela, lambendo o sangue e choramingando de tristeza. Dias se passam. O leiteiro, percebendo os pacotes de leite acumulados do lado de fora da porta, olha para dentro. Horrorizado ao ver o corpo, chama a polícia imediatamente. O detetive Danny chega ao local com sua equipe. Ao entrar, o detetive Park se vira para ele e pergunta baixinho: "Senhor, e o cachorro?" O animal, sem entender a diferença entre sua dona e comida, faminto e inquieto, começou a lamber as feridas da dona falecida. Quando a polícia tentou capturá-lo, ele de repente começou a cavar o chão em um ponto específico. Para horror deles, descobriram um esqueleto enterrado sob o chão. À medida que mais policiais chegavam e escavavam o local, ficou claro que não havia apenas um esqueleto, mas dois. O superior exigiu uma explicação. Um dos oficiais relatou: "Já enviamos ambos os esqueletos para a perícia. Assim que os resultados chegarem, informaremos o senhor." Enquanto isso, 4 dias haviam se passado desde o segundo assassinato. Jack estava trancado dentro do quarto, sobrevivendo sem comida nem água. No silêncio, percebeu que uma pessoa podia viver 4 dias sem comer ou beber, mas além disso, ele ainda não sabia. Seus amigos continuavam ligando. Na trizindo finta chamada, o telefone tocou novamente, mas Jack se recusou a atender. "Eu cometi assassinato", pensou amargamente. "Então por que a polícia ainda não veio me prender?" Em outro lugar, um policial entrou no escritório carregando o relatório forense. Ele revelou: "O cachorro lambeu todas as superfícies onde poderíamos ter encontrado impressões digitais." O animal foi levado à delegacia, mas o oficial superior ficou furioso. Repreendeu Park, declarando: "Esse animal é um canibal. Pode atacar qualquer um. Não deveria estar aqui. Não deveria estar aqui." Do outro lado, Jack afundava cada vez mais no desespero, chegando a pensar em tirar a própria vida. Mas de repente, batidas fortes ecoaram na porta. Seu amigo havia chegado, preocupado. Jack devolveu o dinheiro que tinha emprestado e mandou que ele fosse embora. Porém, o amigo insistiu: "Não vim pelo dinheiro. Vim porque preciso da sua ajuda. Eu estava preocupado com você." Naquela noite, enquanto o detetive Park dormia em seu escritório, seu superior lhe entregou uma carta. "Leve este cachorro ao endereço escrito aqui. Se vão mantê-lo vivo ou matá-lo, será decisão deles." Park hesitou. "Então o senhor está me pedindo para cometer esse pecado?" Mas ordens eram ordens. Ele pegou o cachorro, e enquanto passavam pelas ruas, o animal de repente captou o cheiro de Jack. Jack estava em seu apartamento ouvindo uma música triste. Park sussurrou ao cachorro: "Não se preocupe, estou levando você para casa, não para ser morto." Perto dali, 2 criminosos, Chantu e Bantal, estavam à espreita. Eles haviam sido humilhados pelo detetive Danny na delegacia e queriam vingança. Tomado pelo ódio, Chantu quebrou uma garrafa de cerveja e a cravou no abdômen de Park. O cachorro fugiu assustado, enquanto os 2 bandidos correram. Park caiu, chorando de dor, mas ninguém veio ajudá-lo. No mesmo momento, Jack saiu de seu apartamento e olhou o telefone. Uma manchete chamou sua atenção. Jisura, um assassino, havia matado os próprios pais e os enterrado no jardim. Jack murmurou: "Eu matei 2 pessoas e ambas eram más. Nenhuma prova foi encontrada contra mim. Parece que até Deus está do meu lado." Enquanto isso, os 2 criminosos discutiam. Bantal repreendeu Chantu por ter atacado um policial. Chantu pediu um cigarro, mas Bantal xingou, dizendo que o maço havia caído enquanto fugiam. Então avistaram Jack caminhando em direção a eles. No momento em que Jack viu sangue nas roupas de Chantu, percebeu que aqueles homens eram perigosos. Seu corpo estremeceu, o mesmo estranho sinal que sentira nos assassinatos anteriores, um impulso que o empurrava a matar novamente. Pela manhã, os corpos de Chantu e Bantal foram encontrados em uma vala profunda nas proximidades. Jack, mais uma vez, foi encontrado inconsciente em seu quarto. Quando recobrou a consciência, olhou ao redor confuso. "Como vim parar aqui?" No chão, perto dele, estavam um martelo, um tijolo e um pedaço de papel. Jack pegou o papel e leu:
Se precisar de ajuda, envie mensagem para nós no Telegram. Aquele bilhete havia sido deixado por pessoas misteriosas que o levaram para casa quando estava inconsciente. Quem eram elas? Essa verdade será revelada mais tarde. O terceiro episódio volta ao passado. Vemos Zion, a mesma mulher que chantageou Jack. Quando mais jovem, ela bebia excessivamente com colegas, completamente embriagada. Nenhum deles percebeu o vazamento de gás no ambiente. Zion acendeu um isqueiro para fumar e as chamas explodiram, queimando partes de seu corpo. Mais tarde, ela repetiu o mesmo método cruel, desta vez para matar a própria mãe. Ela havia feito 8 apólices de seguro de vida no nome da mãe. Mas o plano falhou quando o cheiro de gás acordou a mulher. "Por que está cheirando a gás aqui?" perguntou a mãe alarmada. Zion lançou um olhar frio. "Mãe, por que você estragou meu plano?" Então pegou uma faca grande, matou a própria mãe e enterrou o corpo no jardim. Como diz o ditado, quem planta, colhe. Zion teve o mesmo destino que impôs à própria mãe. A história então retorna ao presente. O detetive Danny e seu parceiro visitam o primo de Zion. Danny explica calmamente: "Queremos saber tudo sobre sua prima, Zion." O primo revela a verdade. Ela sempre foi arrogante, uma garota que sentia prazer em causar dor aos outros. Alguns dias depois, quando o detetive Park se recupera dos ferimentos e volta ao trabalho, todos o recebem calorosamente. Ainda abalado, ele confessa: "Não consigo acreditar que alguém quis me matar. Quando ele me atingiu com aquela garrafa no estômago, tentei pegá-lo, mas o sangue começou a jorrar e eu desmaiei. Mas quem matou aqueles dois depois disso?" Seu superior responde: "Ainda não sabemos quem matou os dois. Mas você deve descansar. Tire alguns dias de folga." Park balança a cabeça. "Senhor, se eu ficar em casa, só vou piorar." No dia seguinte, o detetive Danny comparece ao funeral de Bantal com seu parceiro. A mãe do rapaz, tomada pela dor, agarra-se a ele e chora. "Meu filho nunca matou nenhum mosquito, e vocês o acusam de um crime tão grande. Encontre o assassino dele." Danny sai e se senta em silêncio no carro. O parceiro tenta aconselhá-lo: "Senhor, aquela mulher acabou de perder o filho. O senhor deveria ter sido mais compreensivo." Os olhos de Danny se endurecem. "Não me ensine a fazer meu trabalho. Essas pessoas que você chama de inocentes eram culpadas. Ambos eram canalhas." Ele continua: "Uma vez, Bantal atraiu uma garota chamada Ceia com falsas promessas de amor. Depois da escola, ele e Shantu a atacaram e a deixaram à beira da morte. Por sorte, alguém a encontrou e a levou ao hospital. Mas ela nunca esqueceu aquela mão, a mão que destruiu sua vida. Um mês depois, ela tirou a própria vida. No dia do funeral dela, uma mulher fez um escândalo, amaldiçoando a família de Bantal. Mas como ele era menor de idade na época, foi facilmente liberado. Mesmo depois disso, aqueles garotos continuaram com seus crimes, espancando, roubando, assediando. Se tivessem feito isso com minha filha, eu os teria matado há muito tempo." Mais tarde, Danny volta à loja e mostra uma foto de Zion. "A garota esteve aqui?" pergunta. O dono confirma: "Sim, eu a vi. Ela estava vagando do lado de fora." Quando perguntado sobre Jack, o tom do comerciante muda. "Aquele garoto me traiu. Pegou um mês de adiantamento e nunca mais voltou." Enquanto isso, Jack envia uma mensagem para o número de Telegram escrito no papel. Uma resposta chega e, ao ler o nome, seu rosto empalidece de medo. No dia seguinte, o parceiro de Danny visita o pai de Ceia. O homem, com os olhos pesados de tristeza, diz: "Minha filha era inocente. Fazia o bem a todos. Confiava nas pessoas facilmente. Aqueles animais destruíram a vida dela. Por isso eu os matei." Enquanto isso, Jack é consumido pela culpa e pelo medo. Desesperado, liga para a delegacia. "Quero me entregar", diz. O policial zomba: "Então venha depois de fazer sua penitência." Jack coloca o tijolo e o martelo na mochila e sai de casa. Na delegacia, Danny encontra seu parceiro e o chefe colhendo o depoimento do pai de Ceia. O homem afirma: "Os dois estavam bêbados. Aproveitei a oportunidade e os matei." Mais tarde, Danny o encara com um olhar firme. "Por que está assumindo a culpa? Eu sei que não foi você. O assassino era destro. O senhor é canhoto." Nesse momento, o superior de Danny o interrompe e o puxa para fora. "O que você está tentando provar com isso? Temos a confissão dele. Caso encerrado." Mas Danny insiste: "Não podemos acreditar apenas em palavras. Até termos provas concretas, continuaremos investigando. Isso envolve a reputação do nosso departamento." O superior sai furioso, e o parceiro de Danny sussurra: "Nós contamos àquela mulher quem era o assassino do filho dela." Danny congela: "Onde está o pai de Ceia? Mandamos ele para casa." No caminho de volta, o pai de Ceia relembra aquela noite trágica. Mas antes de chegar em casa, a mãe furiosa de Bantal dirige o carro diretamente contra ele, atropelando-o em alta velocidade. Danny e seu parceiro chegam momentos depois.
Danny cerra os punhos. Ele já suspeitava que algo assim poderia acontecer. Enquanto isso, Jack deposita o restante de seu dinheiro na conta. Porém, assim que sai do banco, 2 motociclistas passam rapidamente e arrancam sua bolsa. Jack cai violentamente no chão, ficando gravemente ferido. Os ladrões fogem para longe. Apenas para descobrir que não havia dinheiro algum dentro da bolsa. Decepcionados, eles jogaram a bolsa na água. Jack, sangrando, foi levado ao hospital. Naquele mesmo momento, Danny também chegou ao hospital, ainda investigando o pai de Ceia. Ele perguntou de forma direta: por que confessar? Ninguém assume a culpa de outra pessoa sem motivo. O pai de Ceia respondeu: eles destruíram minha filha, por isso eu os matei. Puni-los com minhas próprias mãos me deu paz. Danny se inclinou e disse: a lei existe para aplicar punição, não você. Depois, suavizando o tom, acrescentou: esqueça. Conversaremos amanhã. Pouco depois, após terminar os exames, a enfermeira levou o pai de Ceia em sua cadeira de rodas até o saguão do hospital e o deixou ali. Sentado em silêncio, ele pegou o telefone e abriu o Telegram. Lá, notou uma mensagem de Jack. Naquele momento, seus olhos encontraram o próprio Jack no hospital. Tomado por determinação, ele impulsionou a cadeira de rodas o mais rápido que pôde para alcançá-lo, mas a cadeira virou e ele caiu com força no chão. Jack se virou imediatamente. Apesar do medo, correu para ajudá-lo. Mas o pai de Ceia sussurrou, com voz fraca: Jack, você não deveria ter vindo aqui. Há muitos policiais. Vá embora rápido. Confuso, Jack perguntou: o senhor me conhece? Há muitas coisas que você ainda não sabe. Vá para casa. Verifique o Telegram. E filho, obrigado por matar Shantu e Bantal. Agora vá, antes que seja tarde. Jack saiu em silêncio. Lá fora. Porém, o detetive Danny estava sentado no carro. Ao ver Jack deixando o hospital, seus olhos se encheram de suspeita. Ele começou a segui-lo. Dentro do hospital, o pai de Ceia permaneceu sentado na cadeira de rodas, relembrando momentos preciosos com a filha perdida. Dominado pela dor, engoliu uma grande quantidade de comprimidos para dormir. Fechando os olhos, sussurrou o nome dela e partiu para um sono eterno. A cena volta ao passado. Naquela noite fatídica, o pai de Ceia estava caçando os 2 criminosos, Shantu e Bantal. Mas antes que pudesse agir, viu Jack lutando com eles. Jack matou ambos com força brutal antes de desmaiar. De volta ao presente, Danny ainda seguia Jack quando recebeu uma ligação do hospital. A voz da enfermeira estava em pânico. O Sr. Kong tentou suicídio. Por favor, venha rapidamente. Danny abandonou a perseguição e correu para o hospital, onde os médicos lutavam para salvar a vida do idoso. Enquanto isso, Jack abriu o telefone e verificou o Telegram, apenas para descobrir que a conta havia sido apagada. Sua mente voltou àquela noite em que 2 homens o levaram para casa depois que ele matou Shantu e Bantal. Um deles era o Sr. Kong, mas o outro ele ainda não sabia quem era. Na cena final do 3º episódio, a mãe e a irmã de Jack batem à porta do apartamento dele. Como ninguém responde, pedem ao recepcionista que abra. Ao entrarem, a mãe fica horrorizada. Oh Deus! Meu filho realmente vivia em um lugar assim? Sobre a mesa havia uma carta. O que estava escrito nela seria revelado no próximo episódio. O episódio 4 começa. Um empresário rico sai cambaleando de um hotel após uma noite de festa intensa. Ao se aproximar do carro, vê um homem esperando nas sombras. Pensando que fosse o motorista, ordena: venha rápido, estamos atrasados. O homem vestia uma jaqueta com o nome Only for Heroes, costurado nela. O mesmo nome que enviava mensagens a Jack pelo Telegram. O empresário entra no carro, mas no meio do caminho seu telefone toca. Era seu verdadeiro motorista. Senhor, estou esperando no estacionamento. Onde o senhor está? O medo o invade. Então, quem está dirigindo? Antes que pudesse reagir, o impostor o deixa inconsciente. Na manhã seguinte, o corpo do empresário é encontrado boiando no rio. Naquela noite, o detetive Lee visita a loja perguntando sobre Jack. O dono responde friamente: faz 4 meses. Ele saiu do emprego. Ninguém sabe para onde foi, além da família. Eles pagaram todas as dívidas dele, cada centavo que havia emprestado. Park também havia se aposentado nesse período, voltando silenciosamente para casa com seus pertences. Mas nesses 4 meses, uma onda de assassinatos brutais assolou a cidade. Uma equipe especial de investigação foi chamada, mas não descobriu nada. Eventualmente foi dispensada. O parceiro de Danny, James, murmurou irritado: deveriam nos entregar esse caso. Estamos trabalhando nele desde o início. Danny zombou. Eles não vieram para resolver nada. Vieram apenas fingir que estavam trabalhando.
A detetive Lee ouviu aquilo, estreitando os olhos. Então você acha que estávamos fingindo? Deixe-me dizer uma coisa. Quando não há provas, a culpa deve recair sobre as circunstâncias, não sobre as emoções. Danny a encarou de volta. Você está nos culpando pelo seu fracasso para que sua reputação não seja manchada. E riu friamente. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, meu programa vai ao ar na TV. Assista. Na cena seguinte, aparece um youtuber chamado Jim. Conhecido por misturar transmissões de jogos com comentários sobre crimes, ele havia construído um grande público. Naquela noite, a campainha tocou. Quando abriu a porta, ficou surpreso ao ver o detetive Danny ali. Danny entrou casualmente. Vim pedir ajuda a esse cara gordinho. Jim franziu a testa. Estranho. Vocês investigam esse caso há meses e não encontraram uma única pista. Isso só mostra que a polícia hoje em dia não leva o trabalho a sério. Danny sorriu de lado. Mas nós já prendemos você uma vez, não foi? Jim ficou desconfortável. Isso foi há muito tempo. Não me envergonhe. Danny se inclinou. Esqueça seu orgulho. Olhe o caso e me diga o que vê. Jim analisou os arquivos cuidadosamente. No começo, os ataques pareciam desajeitados, como se fossem feitos sem experiência. Mas nos casos mais recentes, o assassino golpeou com precisão repetidas vezes. É como se estivesse se tornando um especialista. Ainda assim, há algo estranho. Todas as pessoas que ele matou eram criminosas. Talvez por isso ele continue escapando. O entregador havia acabado de chegar. Jim pegou a comida e voltou para dentro quando Danny chamou o parceiro para entrar. Entregando um celular a Jim, pressionou. Como você sabe tantos detalhes desses casos? Você vai nos acompanhar até a delegacia. Os olhos de Jim se arregalaram. Você está abusando do seu poder. Nem tem um mandado. Danny se aproximou, em tom sombrio. Então venha quieto, responda algumas perguntas e volte para casa. Ou eu volto com um mandado, reviro esse lugar e quebro todos os seus brinquedos. Escolha. Relutante, Jim foi levado à delegacia. Quando o chefe de Danny ouviu o depoimento, zombou. Você me trouxe aqui por essa bobagem? Solte esse sujeito. Estou indo embora. Do lado de fora, o parceiro sussurrou. Senhor, todas as informações dele vêm da internet. Não podemos mantê-lo aqui. Então Danny levou Jim de volta para casa pessoalmente. No carro, Danny murmurou. Não consigo encontrar uma única pista. Jim respondeu friamente. O que isso tem a ver comigo? Você é o policial. Esse é seu trabalho. Danny retrucou. Você faz o mesmo no YouTube, não faz? Ouça bem, se descobrir algo e não me contar, não haverá ninguém pior do que eu. Mais tarde, enquanto comia em um pequeno restaurante, Danny viu algo familiar, o cachorro de Zion. Ele o seguiu e observou como o animal revirava o lixo em busca de comida e a levava para a casa vazia de Zion. O coração de Danny se encheu de tristeza. Outro lugar, Jim examinava seus brinquedos nervosamente. Danny havia torcido o pescoço de alguns mais cedo. Outra batida na porta. Um entregador com tofu estava ali. Jim agradeceu, mas avisou. Tenha cuidado. Um detetive maluco está me perseguindo. O entregador era Jack. Enquanto Jack descia as escadas, um detetive o questionava. Em um carro próximo, Danny e James observavam. James perguntou. Senhor, por que está seguindo esse youtuber? Danny respondeu friamente. Anos atrás, eu estava atrás de um assassino. Esse youtuber o protegeu. Suspeito que esteja fazendo o mesmo agora. Outro detetive se aproximou. Senhor, há outro entregador na casa de Jim. Ele nunca mostra o rosto. O olhar de Danny ficou fixo. Persigam-no agora. Ele então invadiu o quarto de Jim, arrancou os cabos do computador e rosnou. É você quem escolhe as vítimas? Lá fora, Jack e os homens de Danny perseguiam o entregador sem rosto. Num sinal vermelho, James saltou do carro e correu atrás dele, alcançando-o após intensa perseguição. Dentro do quarto, Danny destruía os bonecos de Jim um por um. Isso é ilegal, protestou Jim. Danny ignorou, quebrando outro. Nesse momento, James trouxe o entregador capturado para dentro. Danny gritou. Quem mandou trazê-lo? Eu não pedi isso. O telefone de Danny tocou. Era seu chefe, furioso. Por que está agredindo ele? Seu vídeo está ao vivo na internet. Saia daí antes que isso vire um caos. Danny abriu o computador de Jim e verificou todas as câmeras instaladas. De repente, policiais do lado de fora gritaram. Abra a porta ou vamos arrombá-la. Danny arrancou uma câmera escondida atrás de um pôster do Batman e encarou Jim. Vamos ver quem vai te salvar agora. Jim, impassível, ergueu sua câmera 360 drags, gravando tudo. A raiva de Danny explodiu, ele estava prestes a atacar, mas James o segurou. Naquele instante, o entregador conseguiu escapar pela porta. A polícia invadiu o local e levou Danny, arrastando-o para fora. Agora, a verdade de 4 meses atrás é revelada. 4 meses antes, Jack havia deixado uma carta para os pais. Querida mãe e pai, ainda não descobri meu verdadeiro propósito. Por isso estou indo para o Canadá em busca do sentido da minha vida.
Perdoe-me por partir sem avisar. No aeroporto, ele ouviu no noticiário que os 2 rapazes que matou eram criminosos desde o ensino médio. Pela primeira vez, um leve alívio cruzou seu rosto. Curioso, ele pesquisou na internet sobre Only for Heroes, mas não encontrou nada. Com pouco dinheiro na conta, ir para o Canadá era impossível. Em vez disso, Jack embarcou em um trem para Busan. Quando o trem finalmente esvaziou, ele acordou com um anúncio. Ao olhar ao redor, percebeu um garoto sentado ao seu lado. O garoto sorriu. Eu sou um dos Only for Heroes. Desculpe por fazer você esperar. Posso ajudar. Ele levou Jack até sua casa. Juntos, podemos fazer grandes coisas por este mundo. Quando chegar a hora, eu o levarei para sua casa junto com o Sr. Kong. O garoto olhou fixamente para Jack e disse: Eu fui deixá-lo em casa naquela noite. No começo, não consegui acreditar que a pessoa que eu procurava era você. Sabe, Jack, você tem algo especial dentro de si, um poder. Toda pessoa que você mata acaba sendo um criminoso. E a parte mais estranha, cada vez que você ataca, as evidências simplesmente desaparecem sozinhas. Até Deus quer que você continue limpando este mundo da sujeira. O que você precisar, eu darei. Tenho 50 milhões. Com isso, você pode até realizar seu sonho de ir para o Canadá. Jack ficou em silêncio, incapaz de compreender o que estava acontecendo. No dia seguinte, Jim sentou-se diante dele e explicou friamente. Quando você encontrar um homem perverso, vai sentir no seu corpo uma compulsão para matar. Jack balançou a cabeça. Não acho. Mas Jim apenas sorriu de lado. Você vai ver. Mais tarde, Jack entrou no quarto de Jim. Você disse que tem outros parceiros. Onde estão? Respondeu. Você já conheceu o Sr. Kong no hospital. Quanto ao outro, é melhor que não o conheça. Atrás de mim há um armário. Pegue o que precisar. Jack abriu o armário e entrou em um cômodo secreto. Seus olhos se arregalaram. O espaço estava cheio de coisas estranhas e perturbadoras. Arquivos sobre criminosos, coleções de armas e inúmeros segredos. Entre tudo aquilo, Jack escolheu uma arma. Vestiu a jaqueta escura pendurada na porta, com o emblema Only for Heroes costurado, e saiu para a noite. Pouco depois, esbarrou em um empresário na rua. Instantaneamente, aquela estranha compulsão assassina voltou a surgir dentro dele. Ele soube então que Jim estava certo. Jack sequestrou o homem e o levou para uma praia isolada. Lá, amarrou-o a uma cadeira. O empresário implorava: Tenho filhos pequenos. Ainda estão no ensino médio. Nunca machuquei ninguém. Por que quer me matar? O que eu fiz a você? A voz de Jack era calma, mas gelada. Você realmente nunca fez nada errado. Por que sinto vontade de matá-lo? Você deve ter feito algo. Caso contrário, o destino não teria feito nossos caminhos se cruzarem. O homem suplicava desesperadamente: Eu já pedi desculpas por esbarrar em você. Vai me matar só por isso? Nesse momento, Jim chegou. Pegou o telefone do empresário e o conectou ao laptop. Em poucos instantes, arquivos ocultos apareceram. Uma galeria cheia de vídeos revelava crimes horríveis cometidos por ele contra uma jovem. O empresário gritava: É um mal-entendido. Por favor, me soltem. Posso pagar dinheiro, qualquer coisa. Mas os olhos de Jack já estavam frios. Ele puxou uma faca e o silenciou para sempre. Na manhã seguinte, o corpo do empresário foi encontrado boiando na água. Mais tarde, Jack olhou para Jim e declarou: Finalmente encontrei um motivo para viver. Ele voltou para sua academia, abriu o armário e retirou uma bolsa cheia de armas. A partir daquele momento, sempre que Jim enviava um vídeo de um criminoso, Jack os caçava e matava. A polícia não tinha pistas, nenhuma evidência, nenhum rastro. Os superiores ficaram furiosos, repreendendo os agentes sem piedade. Alguns policiais, revoltados, chegaram até a agredir o chefe e foram suspensos. O detetive Danny também foi suspenso, apesar de não ter feito nada errado. Enquanto isso, Jack continuava. Um por um, caçava criminosos. O que começou como medo transformou-se em excitação. Para Danny, porém, a vida estava desmoronando. Na cena final, um policial se aproxima de um entregador e mostra uma fotografia. Você viu este homem? O rapaz observa atentamente. Este é Jack. O policial se inclina. Onde posso encontrá-lo? Preciso falar com ele. Finalmente, alguém havia chegado à trilha de Jack. Seu esconderijo já não era mais seguro. A pergunta agora é: o que Danny fará para capturá-lo? A sorte inexplicável que sempre o protegeu continuará salvando-o? E qual será o papel desse novo policial que já chegou à sua porta? As respostas virão no próximo episódio. Amigos, se você ainda está assistindo a este vídeo, significa que está gostando da história. Então inscreva-se no canal, isso me ajuda muito a continuar trazendo esses resumos. Agora, vamos continuar. O Superman salva pessoas voando.
O Spider-Man salva pessoas com suas teias. Mas Jack mata criminosos. Toda pessoa que entra no radar de Jack é um criminoso. Alguém que cometeu um pecado tão grave que, na visão dele, não merece mais viver. Seu único motivo é justiça. Ninguém mais tem coragem de punir esses criminosos. Jack o ajuda nessa missão. Atualmente, Jack vive discretamente, trabalhando no setor de peixaria de um supermercado para ganhar a vida. As pessoas frequentemente o questionam, mas ele raramente responde. Passa os dias em silêncio, entre pessoas comuns. Lena também esconde sua identidade, vivendo longe de sua cidade natal. Seu ex-namorado vazou um vídeo íntimo dela e a vergonha a forçou ao exílio. Agora trabalha no mesmo supermercado que Jack. Como ele fala pouco. Como ele, olha para cada estranho como se pudesse estar escondendo algo. Certa tarde, uma mulher agressiva invade a loja exigindo reembolso por produtos comprados 3 dias antes, alegando baixa qualidade. Lena verifica o sistema, mas não encontra registro da compra. O gerente chega, manda fazer o reembolso mesmo assim, e ainda oferece produtos de cortesia para acalmar a cliente. Mas, ao chegar ao carro, a mulher encontra uma bituca de cigarro no para-brisa. Furiosa, acusa Jack, que estava por perto. Só porque estou aqui, Jack responde friamente. Não significa que fui eu. Tenho câmera no carro, ameaça ela. Jack sorri de canto. Então sua câmera também deve ter gravado você roubando a loja. As mesmas coisas pelas quais você acabou de pedir reembolso. Me dê seu telefone. Eu mesmo chamo a polícia. Lena observa tudo de dentro da loja. Naquela noite ela se aproxima de Jack. Você é como eu, sussurra. Sempre que perguntam sobre seu passado, você fica em silêncio e mantém distância. Está longe de casa, trabalhando em um supermercado como eu. Trata clientes inúteis com frieza como eu. Eu também tinha grandes sonhos, mas agora estou cansada até de sonhar. Só quero uma vida normal. Enquanto isso, o policial aposentado Park visita Danny. Ele nota um cachorro. O que ele está fazendo aqui? Pergunta Park. Danny responde. Estava vagando e comendo sujeira. Então eu o adotei. Park ergue a sobrancelha. E por que você não atendeu às ligações de James? Danny dá de ombro. Ele estava me perturbando. Então mandei que viesse aqui. Pouco depois, James chega. Sua voz carrega amargura. Senhor, se tivesse confiado em mim, já teríamos pegado o assassino. O senhor não teria sido suspenso. Mas escondeu tudo de mim. Não importa o que. Nós vamos capturá-lo. Danny, você ouviu falar do assassinato do professor Young em Bususan. Quando Jack escapou de nós, ele foi para lá também. Danny responde. Houve muitos assassinatos em Bususan. Nenhum dos culpados foi capturado. James insiste. Então precisamos ir até Bususan pessoalmente. Juntos, Danny e James visitam a casa de Jack. A família informa que ele está desaparecido. Por que ainda não registraram a ocorrência? Exige James. Façam o seguinte, registrem primeiro o desaparecimento. Depois encontraremos seu filho. Enquanto isso, Lena está sozinha em um restaurante. Um jovem chamado Dong a observa fixamente. Irritada, ela o confronta. Por que está me encarando? Seus desejos despertaram depois de ver meu vídeo íntimo? Dong balança a cabeça. Sinto que te conheço. Talvez você tenha esquecido. Meu nome é Dong. Lembro que sua loja ficava em frente à escola. Mais tarde, os dois voltam a se encontrar. Conversam com calma. Uma amizade frágil começa a surgir. Em outro lugar, a mãe e a irmã de Jack registram oficialmente seu desaparecimento. Danny e James iniciam a busca, viajando até Busan e pedindo ajuda à polícia local. Mas o policial local resiste. Já estamos investigando esses assassinatos. Não interfiram dizendo que esse garoto é suspeito. Danny responde com firmeza. Temos uma ordem oficial. Você vai nos ajudar. Relutantemente, o policial concorda. Na manhã seguinte, Jack sai de casa. No elevador, percebe um garoto. Algo nele desperta seus instintos. Ele quase levanta a mão para atacá-lo, mas se controla e vai embora. Nesse mesmo momento, o telefone de Lena toca. É Dong. Como conseguiu meu número? Ela pergunta, surpresa. É só um número. Eu encontrei. Quero falar com você sobre algo importante. Quando finalmente se encontram, Dong suspira profundamente. Terminei com minha namorada. Estou meio abalado. Ele tenta segurar a mão de Lena, aproximando-se. Naquela noite, ele fica na casa dela. Lena permite, mas seu coração permanece frio. Na manhã seguinte, Dong volta para a noiva. Preciso viajar para um trabalho importante, diz ele. Quando ela insiste em levá-lo, percebe a bagagem no carro. Seu rosto se fecha. Agora entendi. Você mentiu. Não está trabalhando. Vai pescar com seus amigos. Vá se divertir. Mas lembre-se, nunca encontrará outra esposa como eu. No dia seguinte, Jack chega ao supermercado.
Seus olhos se estreitam ao ver Lena conversando com um estranho. Ele ainda não sabe que o homem se chama Dong e que Dong mentiu novamente para a namorada, passando a noite com Lena sob o pretexto de trabalho. Naquela noite, quando Dong adormece, Lena pega o telefone dele e lê as mensagens da namorada. Dong acorda furioso e tenta arrancar o aparelho de suas mãos. Você disse que tinha terminado com ela? Grita Lena. Foi por isso que deixei você ficar comigo. Mas agora vejo que estava mentindo o tempo todo. Diga a verdade. A voz de Dong endurece. Quando vi seu vídeo, meu desejo despertou. Eu só queria dormir com você. As palavras a ferem profundamente. A raiva cresce nos olhos de Lena. A discussão se intensifica. Vou contar tudo à sua namorada, ela grita. Esse foi o limite. Dong perde o controle. Ele a segura pelo pescoço com as duas mãos e a estrangula. O quarto mergulha no silêncio. Depois, Dong permanece sentado, respirando com dificuldade, pensando no que fazer. Na manhã seguinte, a televisão anuncia. Uma jovem morreu em um incêndio. Jack, assistindo em silêncio, desliga a TV antes de ouvir os detalhes. A verdade era mais sombria. Dong havia incendiado o próprio apartamento para destruir qualquer evidência que o ligasse ao crime. Mais tarde, Danny pergunta sobre o caso. Um policial responde. A garota trabalhava em um supermercado. Quase não falava com ninguém além dos pais. Causa da morte, incêndio. Danny balança a cabeça. É possível que tenha sido assassinada. Devemos investigar. Quando Jack volta ao supermercado, um colega sussurra. Lena está morta. Alguém a matou. De repente, surge uma figura familiar, o ex-policial perturbado, Chacal. Ele avança sobre Jack, iniciando uma perseguição pelo mercado. Jack corre entre os corredores até conseguir escapar. Ao mesmo tempo, Danny e James entram no supermercado. Os olhos de Danny se fixam em Jack, e ele também começa a persegui-lo. Jack corre e invade um depósito, mas Chacal já está lá. Ele o derruba no chão. Levante-se, rosnou Chacal. Temos um longo caminho pela frente. O som dos passos de Danny ecoava cada vez mais perto. Aproveitando a chance, Jack empurrou o Chacal e fugiu. Quando Danny entrou, o depósito estava vazio. Lá fora, James informou: alguém roubou o HD com as imagens do CCTV. Danny virou-se para o gerente e mostrou a foto de Jack. Você conhece este homem? O gerente assentiu. Sim, ele é nosso funcionário. Um policial avançou. Já ouvi o suficiente. Danny, você está suspenso. Danny rosnou. E daí? Mesmo fora de serviço vou continuar trabalhando. Outro agente interveio. Chega. Vamos até a casa desse garoto. Nas sombras de seu quarto, Chacal assistia às imagens roubadas do CCTV. As gravações granuladas mostravam Dong conversando com Lena, a mesma garota que havia sido assassinada. Enquanto isso, Dong estava nervoso em uma clínica. O médico falou com gravidade. Você tem HIV. São sintomas iniciais. Se tomar cuidado, pode se tratar. Abalado, Dong saiu e ligou para a namorada. Do outro lado, a voz dela tremia. Eu também tenho HIV. Fui a um bar com uma amiga dias atrás. Cometi um erro. Por favor, me perdoe. A raiva de Dong explodiu. Ao voltar para o apartamento, ele congelou. Chacal já estava lá, esperando na escuridão. Você conhecia Lena, não conhecia? Perguntou Chacal friamente. Você também dormiu com ela? Sim, gaguejou Dong. Mas eu não a matei. Os vizinhos ouviram uma briga naquela noite. Pressionou Chacal. Diga a verdade ou as coisas vão piorar. Dong engoliu em seco. Eu estava saindo com Lena. Quando ela descobriu que eu já tinha namorada, me confrontou. Discutimos. Talvez os vizinhos tenham ouvido, mas eu não a matei. Chacal começou a bater palmas lentamente, com um olhar zombeteiro. Você ao menos tem mandado de prisão? Cuspiu Dong. Chacal rosnou. Seu desgraçado. Não vim prendê-lo. Vim matá-lo. Em outro lugar, Jack ligou para Jim. Sua voz tremia. A polícia está atrás de mim. Eu fugi. Desligue o celular, alertou Jim. Fique escondido. Eu resolvo. De volta ao apartamento, Chacal amarrou Dong firmemente com fita adesiva. Sua voz era gélida. Estou procurando um bastardo. Sempre encontro pessoas como você, e eu as mato. Ele também virá atrás de você. Dong implorou. Se eu contar a verdade, você me solta. Chacal sorriu de lado. Então admite. Você matou Lena. Ótimo. Escreva sua confissão. A mão de Dong tremia enquanto começava a escrever. Mas ele nunca terminou. No impulso e na fúria, matou Lena antes de registrar qualquer palavra. Depois se arrependeu, porque os detalhes da morte dela nunca seriam documentados. Ele limpou cuidadosamente o apartamento, apagando cada vestígio, cada fio de cabelo, deixando nada para a perícia encontrar. Enquanto isso, Danny chegou à casa de Jack com um policial
enquanto James seguia para o apartamento de Dong com outro agente. No caminho, James cruzou sem saber com o Chacal. Bateram a porta de Dong. Sem resposta. Arrombaram. Dentro, fumaça de extintor preenchia o ambiente. James encostou o ouvido na parede e ouviu um vazamento fraco. De repente, uma explosão rasgou o silêncio. James foi arremessado para trás, gravemente ferido. A tensão aumentava. No 6º episódio, a polícia prendeu um homem, o mesmo que o instinto de Jack havia alertado no elevador. Ao ser interrogado, ele admitiu: "Não gostei da cara do Jack. Roubei a chave do quarto dele, entrei e usei um extintor só para sujar o lugar. Por que ele fez queixa contra mim?" O policial respondeu duramente: "Uma garota foi assassinada, e você mexeu no quarto dela. Destruiu provas." Em outro lugar, Danny visitava o pai doente quando recebeu uma ligação de James. E alguém de relance. Talvez quem plantou a bomba. A voz de Danny era calma, mas pesada. "Cuide-se primeiro. Faça tratamento. Eu cuido do resto." Mais tarde, ele perguntou à mãe sobre o padrasto, cuja saúde estava crítica. Naquela noite, Jim entrou em casa. O quarto estava totalmente escuro. "Não tenha medo. Sou eu." Era Chacal, já esperando. Todas as câmeras e microfones escondidos haviam sido removidos. As luzes se acenderam. Encarou. "Você causou a explosão na casa de Dong." Chacal sorriu. "Naqueles tempos você me chamava de herói." "Você não é herói", retrucou Jim. A fúria tomou conta de Chacal. Ele pegou um brinquedo e o atingiu. "Você me ensinou tudo o que sei. E agora quero conhecer nosso novo herói." "Eu mesmo estou procurando por ele", murmurou Jim. "Procurando?" zombou Chacal. "Só fui dizer olá, mas ele ficou tão assustado que fugiu. Encontre-o para mim. Marque o encontro. Até lá, levarei este seu livro." Quando Chacal se virou para sair, Jim tentou atacá-lo por trás, mas esqueceu que o dom de Chacal era perceber quando alguém pretendia matá-lo. Ele desviou facilmente. Enquanto isso, Jack jogava videogame. Um estranho estava sentado ao lado. Ao olhar para ele, a vontade sombria voltou a surgir, o impulso esmagador de matar. Mas Jack se controlou e saiu discretamente, sem levantar suspeitas. Ao mesmo tempo, o detetive James ia até a casa de Jim para interrogá-lo. Lá, encontrou Chacal. "Quem é você?" exigiu Chacal. "Polícia", respondeu James firmemente. Sem hesitar, Chacal o arremessou do prédio. Mais tarde, a polícia levou Jim à delegacia. Mas ele insistiu em falar apenas com Danny. "Houve uma briga lá fora", explicou Jim, tremendo. "Saí para ver. Seu amigo estava caído no chão, jogado do prédio." A fúria de Danny queimava. Ele sacou a arma. "Diga a verdade ou eu atiro." Aterrorizado, Jim cedeu. "Foi Chacal. Ele fez isso. Ele voltou." A história mudou de cenário. Um garoto e uma garota da faculdade quase foram atropelados por um carro. Furioso, o garoto atacou o motorista, xingando-o. Mas no banco de trás daquele mesmo carro estava Chacal, em silêncio, observando. Danny confrontou Jim mais tarde. "Se você tivesse me contado antes, eu já teria conseguido capturá-lo." Jim implorou. "Prometa que você não contará a Jack. Ele não tem nada a ver com isso." A voz de Danny ficou séria. "Vá se esconder. Caso contrário, você será o próximo a morrer." Do lado de fora, Danny avisou os outros policiais. James viu Chacal ali. Mas um policial explodiu de raiva. "Se não tivéssemos seguido suas ordens, meus colegas não teriam sido suspensos hoje." A paciência de Danny acabou. Ele saiu furioso. Enquanto isso, Chacal capturou o mesmo garoto e a garota que estava observando no topo de um prédio. Ele espancou o garoto sem piedade. "Vocês jovens não sabem nada sobre respeito, nem pelos mais velhos, nem por vocês mesmos. Mas a culpa não é de vocês, é dos seus pais. Se tivessem dado 2 tapas quando vocês se comportaram mal, vocês não teriam crescido tão mimados." Ele se virou para a garota. Eu vou deixar você ir. Viva como uma boa cidadã." "Por favor, eu não tenho caneta." Ela sussurrou quando ele pediu uma. "Você é estudante. Deve ter uma." "Sou estudante de artes." "Então me desenhe", zombou Chacal. "Não posso. Não sei desenhar. Não represento ameaça para você. Por favor, não me mate." O sorriso de Chacal desapareceu. "Se você não sabe nada, então qual o sentido de estudar em uma escola de arte tão cara?" E com isso, ele a matou também. Aquela noite, Jack estava deitado em sua cama, inquieto. A TV ao fundo piscava. "Um homem matou alguém e fugiu", anunciava o noticiário. O sangue de Jack gelou. O relatório era sobre o mesmo homem que estava sentado ao seu lado jogando videogame mais cedo. Jack saiu para procurá-lo. Enquanto isso, Danny estava com seu pai quando o telefone tocou. Era o novo capitão. Pouco depois,
O homem apareceu pessoalmente para falar com ele. Danny, preciso da sua ajuda para capturar Chacal. Você é o único que o conhece bem. Desta vez ele foi longe demais. Ele matou a neta do presidente de uma empresa de construção. Dizem que quem resolver esse caso será promovido. Por favor, ajude-me. Você pode voltar ao serviço amanhã. Na cena seguinte, Jim foi até a empresa de construção onde a neta do presidente havia sido assassinada. Seu telefone tocou. Era Jack. Jim saiu para atender. Diga, Jack, que tipo de homem é Chacal? A memória de Jim voltou ao primeiro encontro com Chacal, ele espancando sozinho 4 ou 5 homens sem esforço. Fique escondido, avisou Jim. Deixe tudo comigo. Mas a voz de Jack estava firme. Quero encontrá-lo. De volta ao prédio, Jim disse aos homens do presidente que o plano havia mudado. Naquele momento, Chacal estava em seu quarto, calmamente, lendo as cartas que ele havia forçado suas vítimas a escrever antes de matá-las. Confissões escritas com as próprias mãos. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Jim. Jack quer te encontrar. Chacal sorriu de lado e fez uma chamada de vídeo para Jack. Então você quer me encontrar? Você se mostrou um homem muito corajoso. Tudo bem. Venha rápido. Encontre-me no Air Club. Jack chegou ao endereço. Chacal já estava lá, com o olhar afiado. Eu queria conhecer seu nível, disse Chacal. Jack ficou em silêncio. Ouvi dizer que você sempre sabe quem deve matar. Pressionou Chacal. Mesmo assim, Jack não respondeu. Você age como se fosse burro, zombou Chacal. Nesse momento, a gangue Scorpion invadiu o local. O líder gritou, amarre-os. Vamos cuidar disso nós mesmos. Chacal virou-se para Jack. Você já sabe que eles são criminosos, não sabe? Jack assentiu. Então faça sua pergunta, disse Chacal. Onde está meu livro? Exigiu Jack. Ainda não terminei de lê-lo. Mas não confie demais naquele gordo, respondeu Chacal. Um erro e ele o abandonará. Eu não sou assim. Trabalhe comigo. Mas os olhos de Jack contavam outra história. Ele queria matar Chacal. Se você trabalhar comigo, continuou Chacal, seus erros serão perdoados. Ao tentar fazer o bem para o mundo, erros são inevitáveis. Pense nisso esta noite e me dê sua resposta amanhã de manhã. Quando se virou para sair, Jack avançou para atacá-lo, mas Chacal estava preparado. Ele arremessou Jack pela sala. Depois correu atrás dele, deu um tapa forte em seu rosto e rosnou. Eu tenho um poder. Sei antecipadamente quando serei atacado. Olhando para você, não vejo senso de responsabilidade. Talvez seja melhor matá-lo. A gangue Scorpion voltou naquele momento. Jack escapou na confusão. Irmãos! Zombou o Chacal. O bar está fechado. Voltem amanhã. Mas eles rosnaram de volta. Viemos para levá-lo. Do lado de fora, Jack encontrou Jim amarrado. Ele rapidamente soltou as mãos dele. Quando Jack se virou para sair, Jim implorou. Me dê mais uma chance. Mas Jack, tremendo, caiu em lágrimas. Tô com muito medo. Nesse momento, um tiro ecoou. O 7º episódio começou com aquele disparo. Foi feito por Chacal. Ele destruiu sozinho toda a gangue Scorpion, espancando-os até a submissão. No final, forçou um dos criminosos a ligar para o presidente da empresa. Senhor, mentiu o bandido. Ele escapou pelo beco dos fundos. Não conseguimos capturá-lo. Depois da ligação, Chacal perguntou. O que seu chefe disse? O homem respondeu. Ele disse que você deve ser capturado vivo para que ele possa se vingar pela morte da neta. Chacal riu sombriamente. Então ele é o avô da garota da escola. Você deveria ter me contado antes. Quando a polícia finalmente chegou, revistou o local, mas não encontrou ninguém vivo. Mais tarde, Danny foi chamado à delegacia e recebeu as imagens de vigilância do hotel. Nelas, reconheceu Jim e Jack do lado de fora do prédio. Uma policial acrescentou. Também obtive imagens de Chacal. Ele estava sentado em um carro. Outros policiais procuravam Chacal pela região mostrando sua foto. Um homem disse. Cerca de 1 hora atrás, alguns criminosos também vieram procurando por ele. No alto de um prédio, Chacal observava tudo, polícia e criminosos o procurando. Quando os policiais invadiram sua casa, encontraram pilhas de cartas de desculpas, escritas pelas próprias vítimas antes de morrerem. Enquanto isso, Jim e Jack planejavam fugir. Vamos para o sul, prometeu Jim. Chacal não conseguirá nos encontrar lá. Viajaram para a cidade natal de Jack, onde obtiveram cartões SIM duplicados em nome de uma mulher. Mas naquela noite, Jack saiu silenciosamente da casa. Ele caminhou pelas ruas escuras até se aproximar de sua antiga casa. Seus olhos se fixaram em um cartaz colado na parede, seu próprio aviso de desaparecimento. Ele parou. Alguns passos à frente, viu sua mãe, preocupada e inquieta. Mantendo distância, ele a seguiu até a igreja. Enquanto isso, em outro lugar da cidade, Chacal havia capturado o homem de confiança do presidente da empresa. Espancando-o brutalmente, exigia respostas sobre o paradeiro do presidente. Mesmo assim, a polícia ainda estava longe de capturá-lo.
Juntando as peças, rosnou. Esse desgraçado está tentando chegar ao presidente. Vamos até lá antes dele. Dentro da mansão do presidente, sua assistente fez uma ligação para os seguranças do lado de fora, instruindo-os a não entrar no quarto do presidente pela próxima hora. Mas não era a ordem do presidente. Era Chacal quem a obrigara a dizer isso. Naquele momento, o idoso estava amarrado a uma cadeira, indefeso diante de Chacal. Com calma sinistra, Chacal entregou alguns comprimidos para a assistente. Em poucos momentos, ela também desmaiou. Do lado de fora, os guardas conversavam. O velho deve estar de luto pela neta com uma garota da idade dela. Dentro do quarto, o tom de Chacal era cheio de sarcasmo. Meu amigo hoje trouxe seu horóscopo completo. Você é um homem poderoso. Desde criminosos de rua até autoridades, o mundo está no seu bolso. Mas eu sei a verdade. Por causa do prédio que você demoliu, milhares morreram. E sua neta foi apenas uma vítima da sua ganância. Amanhã, quando o mundo souber da sua morte, eles vão abençoar o homem que o matou. Chacal empurrou papel e caneta. Escreva seu pedido de desculpas. Nesse momento, Dane entrou. Solte o presidente. Chacal sorriu, apertando o pescoço do velho. Se eu puxar agora, o ar vai escapar. Depois de matá-lo, vou me entregar com todas as provas. Não é, irmão? Dane disparou um tiro de advertência. Chacal riu. Você nunca matou ninguém antes, detetive. Agora veio buscar vingança pela morte do seu pai. O que houve? Por que não está puxando o gatilho? Deixe-me mostrar como se mata. E, friamente, Chacal cortou a garganta do presidente. A polícia invadiu e o prendeu, arrastando-o para fora. Rindo, ele se virou para Dane. Momentos depois, o capitão suspirou amargamente. Se tivéssemos salvado o presidente, minha promoção acabou. Repórteres virão em breve. Quando falar com eles, faça cara de triste, como se tivesse tentado, mas não conseguido salvá-lo. E sim, ordenei que seu pai fosse transferido para o hospital da polícia. Enquanto isso, Jim confidenciou a Jack. Quando eu era jovem, ladrões mataram meus pais. Meus parentes vieram, comeram, beberam e esqueceram. Ninguém tentou encontrar o assassino. Naquele dia, aprendi que é preciso força para carregar o peso da justiça. Mas eu era fraco, então decidi pegar força emprestada de outras pessoas. De volta à delegacia, Chacal estava algemado dentro de uma viatura. O sangue nas minhas mãos está coagulado, murmurou. Afrou-se um pouco as algemas. Os policiais ignoraram. Ele ergueu a mão lentamente, fingindo lutar. Um policial franziu a testa. Afrou-se um pouco, disse ao parceiro. No momento em que o cadeado foi destravado, Chacal atacou violentamente todos dentro da viatura. Até o motorista foi esfaqueado, fazendo o veículo sair da estrada e capotar. Rastejando dos destroços, Chacal escapou na noite. No dia seguinte, no funeral do presidente, seu filho confrontou o capitão. Encontre o criminoso que escapou da sua custódia. Encontre também os cúmplices dele, ou sua carreira vai acabar. Mais tarde, enquanto Jack e Jim comiam, a televisão exibiu notícias urgentes. A polícia está caçando Chacal e seus 2 cúmplices. As fotos deles apareceram na tela. O pânico cresceu. Jim visitou um dentista que ele havia ajudado a encobrir fraude, esperando dinheiro. Mas a notícia da transmissão chegou até a mãe e a irmã de Jack. Dirigindo mais tarde, Jack parou o carro frustrado. Sou um idiota. Jim tentou acalmá-lo. Tenho outro plano. Vamos para um país árabe de navio, secretamente. Juntos, visitaram um agente para organizar a rota, mas o custo era altíssimo. Pouco depois, o telefone de Jim tocou. Ele atendeu, esperando o dentista. Em vez disso, ouviu a voz fria de Chacal. Onde vocês estão indo? A polícia está atrás dos 3. Agora somos amigos. Você não pode me deixar aqui. Venha silenciosamente para a fábrica Austin. Quando Jack perguntou quem era, Jim mentiu. O dentista. Momentos depois, Jim parou o carro na estrada. Escute, você deve ir sozinho de navio. Se viajarmos juntos, seremos capturados. Eu vou pegar um ônibus e dar a volta. Ele saiu para ver os horários dos ônibus. Mas enquanto estava fora, Jack hackeou o telefone de Jim, permitindo rastrear sua localização. Depois, os 2 se separaram. Jack pegou um táxi até o porto, entregou seu passaporte e identidade falsos para um homem e sentou-se na sala de espera, procurando algo em sua bolsa. Ele encontrou uma carta. O que estava escrito nela só seria revelado no próximo episódio. Enquanto isso, Jim subiu as escadas até a casa de Dane. A voz de Jim veio do outro lado da linha. Sei onde você pode encontrar Chacal. Mas o rosto de Dane endureceu. Primeiro me diga, o que você estava fazendo naquele hotel naquela noite? Você sabe quantas pessoas morreram por sua causa? Jim rebateu, com voz baixa e amarga. Você também não é inocente. Você não conseguiu salvar o presidente. Eu vim ajudar você. Ninguém conhece Chacal melhor do que eu. Não preciso da sua ajuda.
Danny o interrompeu. Nesse momento, a mãe de Danny entrou no quarto do marido e encontrou o Chacal já sentado ali. Naquele exato momento, o telefone de Danny tocou novamente, fazendo-o sair às pressas. A história avançou para seu ato final. Jack abriu a carta que Jim havia deixado para ele dentro da bolsa. As palavras o atingiram profundamente. Não posso ir com você. Preciso terminar meu trabalho aqui. Na vida, recebemos muitas escolhas e devemos escolher a certa. O que aconteceu com você foi culpa minha. Agora é minha responsabilidade consertar tudo. Jack abaixou a carta com as mãos tremendo e saiu em silêncio. Enquanto isso, Danny chegou ao hospital e foi recebido com uma notícia devastadora. Seu pai havia falecido, mas sua mãe havia sobrevivido e estava fora de perigo. Seu parceiro colocou a mão em seu ombro. Vá para casa. Nós cuidamos disso aqui. Mas Danny balançou a cabeça. Ele saiu, foi até o carro, abriu o porta-luvas e pegou sua arma. Das sombras do banco de trás, Jim apareceu. A voz de Danny foi dura. Leve-me até Chacal. O capitão correu até ele, tentando intervir. Danny, me desculpe pelo que aconteceu. Vá para casa descansar. Vamos capturar Chacal. Danny apenas assentiu friamente, ligou o motor e saiu dirigindo. Assim que ele partiu, outros policiais correram até o capitão. Senhor, Danny está indo atrás de Chacal por vingança. Na estrada, Jim perguntou nervosamente. O que você vai fazer agora? Você não vai contar nada para Jack, certo? Cale a boca. Rosnou Danny. Estou ajudando você a capturar Chacal. Insistiu Jim. Depois você pode fazer o que quiser, mas prometa que não vai machucar Jack. Em outro lugar, Jack havia roubado um carro e também estava determinado a rastrear os movimentos de Jim. Dentro do carro de Danny, Jim tentou novamente. Todos aqueles que matamos eram culpados. Eles mereciam. Danny freou bruscamente e o puxou para fora do carro. A raiva dominava sua voz. Quem são vocês? Acham que são algum tipo de messias? Jim o encarou. E você? Vai atrás de Chacal não como policial, mas por vingança. Finalmente, Jim chegou sozinho à fábrica onde Chacal estava esperando. Chacal zombou. Não me diga que veio sozinho. Isso não seria divertido. Sei que você usou algum truque. Se for verdade, isso será interessante. Danny entrou momentos depois. Eu sabia que você viria. Chacal riu. Só não achei que seria tão rápido. E esse gordo está usando você para me capturar. Não para capturar. Rosnou Danny, levantando a arma. Para matar. Chacal sorriu de lado. Seu pai sofreu por anos. Eu o libertei dessa dor. Você deveria me agradecer. Danny apontou o cano da arma para ele, mas seu dedo hesitou no gatilho. Chacal zombou. É preciso coragem para atirar. Naquele instante, Jack invadiu o local. Os olhos de Chacal brilharam. Ele começou a dançar de forma provocadora. Agora a diversão. Ele disparou contra Jack. Todos se abaixaram para se proteger. Jack saltou por trás e cravou uma faca no estômago de Chacal. Os dois lutaram pela arma. Jim se lançou para participar da briga. Danny também levantou sua arma, apontando para Chacal, mas não teve chance de atirar. No caos, um tiro foi disparado, atingindo Jim. Jack caiu ao lado dele, devastado. Prometemos que sairíamos daqui juntos. Por que você veio aqui? Chacal, sangrando, olhou para Jack. Diga a verdade. Deus realmente lhe deu esse poder de saber quem é culpado. Você é realmente diferente de mim? Pare com esse absurdo, rosnou Danny, mas a voz de Chacal permaneceu calma. Danny, meu filho, se você me matar, o que acontecerá com sua mãe? Você acha que ela é inocente? Não me importo com o que minha mãe fez, respondeu Danny. Só calhe a boca. Chacal riu amargamente. Você pensou que eu destruí sua família? Não. Eu não fiz nada à sua mãe. Foi o amigo do seu pai que dormiu com ela. Se você me matar, nunca saberá quem realmente destruiu sua família. Seus olhos ficaram mais sombrios, suas palavras mais afiadas. Quando eu estava em serviço, uma vez levei refrigerantes para todos. Seu pai me humilhou. Eu treinei luta livre, judô, boxe. Estudava casos até tarde da noite, mas para ele eu sempre era um tolo. Uma vez, uma mulher da cantina ia viajar para a China. Seu pai pediu que ela levasse mercadorias para um amigo. Ela foi presa no aeroporto. Foi quando descobri a verdade. Seu pai escondeu metade das drogas que confiscava e depois as vendia para lucro. Quando fui até ele para libertar aquela mulher, ele lavou as mãos e disse que era superior a mim e não iria interferir. Esse era seu pai. Ele me espancou várias vezes. Bloqueou minhas promoções e garantiu que eu nunca avançasse na carreira. Finalmente, cansei de sua crueldade, corrupção e arrogância e quebrei sua cabeça. Naquele momento, Jack ficou em silêncio atrás de Danny, seu corpo tenso. Seu estranho dom enviava um sinal. O sinal de matar Danny. Chacal zombou. Tenho pena de você, Danny.
Seu pai era um policial corrupto, e sua mãe, uma mulher enganadora. Ele riu alto, o som ecoando pela sala. A raiva de Danny explodiu. Jack deu um passo à frente, olhos em chama. Me dê a arma. Eu vou matá-lo. Você nunca tirou uma vida antes. Mas antes que Jack agisse, Chacal puxou uma faca de seu próprio estômago e avançou contra Jack. Naquele instante, Danny levantou a arma e disparou. O tiro atravessou Chacal, silenciando-o para sempre. Jack encarou o corpo sem vida. Tirar uma vida não é tão fácil, murmurou friamente. Revistando os pertences de Chacal, encontrou seu próprio livro desaparecido. O título brilhava diante dele. Crime e Castigo. Após a morte do pai de Danny, a polícia se reuniu para homenageá-lo, lembrando-o como um policial verdadeiro e fiel. Mas entre os enlutados, Danny viu um homem, o suposto amigo de seu pai, o homem que havia dormido com sua mãe. Seus olhares se encontraram brevemente. O homem desviou o olhar, envergonhado. Enquanto isso, James, parceiro leal de Danny, se recuperava lentamente após uma cirurgia cerebral. Sorrindo fraco, confidenciou: há uma enfermeira aqui de quem gosto. Quando melhorar, vou pedi-la em casamento. Logo depois, a detetive Lee confrontou Danny. Você foi suspenso. Por que não recorreu? Se tivesse alegado legítima defesa, poderia ter se salvado. Balançou a cabeça. Cometi um erro e fui punido por isso. Ela abriu um arquivo. Investigamos. Nos últimos 5 anos, Chacal matou mais de 30 pessoas. Depois de uma longa busca, encontramos e o matamos. Ele também tinha um parceiro, Jim. Ele ajudou em todos os assassinatos. Está morto também. Das evidências, descobrimos que Chacal estudava minuciosamente suas vítimas antes de atacar. Também encontramos um arsenal de armas. Ele era cuidadoso. Não deixou nenhuma impressão digital. Ela estreitou o olhar. Mas Danny, você estava seguindo um garoto chamado Jack. Não encontramos provas contra ele. Por que você o perseguia? Ele estava lá naquela noite? A memória de Danny voltou, Jack parado nas sombras, Jim implorando pelo amigo. A voz de Danny naquela noite. Hoje vou deixá-lo ir, Jack, mas um dia você será capturado. Ele não disse nada à detetive Lee e saiu. Momentos depois, o fogo consumiu o esconderijo. As chamas devoraram tudo, o corpo de Chacal, as memórias de Jim, o livro de Jack. Quando a polícia chegou, Jack já havia desaparecido. Dias depois, a neve caiu suavemente. A mãe de Jack voltou da igreja e encontrou o marido limpando o caminho na neve. Por que você saiu com esse frio? Perguntou. Ele a olhou confuso. Eu nunca saí de casa. O coração dela parou. Ela saiu para a neve e soube que Jack havia estado ali. Mas a liberdade de Jack não durou. Dias depois, a polícia o prendeu. Na delegacia, a detetive Lee se virou para Danny. Não encontramos provas contra ele. Apenas o seu testemunho pode decidir o destino dele. Danny olhou para Jack e depois permaneceu em silêncio. Sem testemunho, Jack foi... O tempo passou. Um dia, Danny entrou em uma loja para comprar. A TV atrás do balcão transmitia as notícias. O corpo de um homem chamado Kim foi encontrado. Ele foi responsável por um assassinato brutal há 3 anos. Danny congelou. Ele sabia que Jack tinha feito aquilo. Enquanto isso, Jack vagava pelas ruas escuras. Um estranho esbarrou em seu ombro. Instantaneamente, o corpo de Jack estremeceu, aquele sinal familiar, o impulso, a compulsão de matar. E com isso, essa extraordinária websérie chegou ao fim. Amigos, talvez haja uma segunda temporada, talvez não. Se houver, trarei para vocês. E se vocês gostaram da história, apoiem meu trabalho. Se inscrevam no canal, incentivem-nos. E nos veremos novamente com outra emocionante websérie.